Bem, alunos, hoje vamos dar continuidade, né, às nossas aulas. Deixa eu ajeitadinho aqui. Ótimo. Então, ah, vamos falar hoje sobre de hoje é isocentro, né, que é algo muito importante. A gente vai destacar e conversar muito sobre isso. Mas antes eu queria que nós relembrássemos aqui um pouquinho. Na última aula nós falamos sobre os campos gradientes, né, a sua importância no que são os campos gradientes, a responsabilidade dos campos, que, como comentei antes na tomografia, a aquisição é feita só de forma axial, relativamente limitado, porque você pode reconstruir, vai ter imagens em vários planos, do mesmo jeito que a ressonância, mas no caso de ressonância magnética, a aquisição vai ser em vários planos. E a única forma que eu consigo fazer isso, ter várias aquisições em planos diferentes, que seja o sagital, o axial, o coronal ou o oblíquo, é alternando o campo magnético, né? Planificando o campo magnético. E o que é responsável pela planificação desses campos são os meus gradientes e as minhas bobinas de gradiente. Deixa eu colocar aqui meu ponteirozinho. Aí, beleza. Então, aí, beleza. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a bobinazinha Y, bobina Z, bobina X, que são responsáveis pelo deslocamento e planificação dos meus campos magnéticos, né? Eu vou alterar a fusão do campo, a planificação do campo. Então, eu vou reconstruir imagens em sagital, axial, coronal, oblíqua também, combinando mais de um campo. Então, essa é a importância dos campos gradientes, dando só uma revisadazinha no que foi visto anteriormente, para a gente não sair um pouquinho da linha, não fugir um pouquinho ali de raciocínio. Mas hoje vamos falar aqui de uma coisa muito importante, que é o isocentro. Primeiro eu vou dar uma lidazinha, como eu sempre faço, então eu vou dar uma lidazinha no material. Depois a gente tenta traduzir essa partezinha da parte didática do assunto, né? Então, olha só, isocentro, né? Vamos passar aqui para o isocentro. Lá veio baixando de novo essa porcaria desse menu aqui. Olha só, os campos gradientes são campos magnéticos que apresentam variações lineares de intensidade ao longo de uma certa direção, aumentando ou diminuindo o campo magnético local. Beleza, isso aí é o campo normal magnético. No equipamento de ressonância, os campos gradientes atuam a partir de um isocentro magnético, aumentando gradativamente a intensidade em uma direção e diminuindo também de uma forma gradativa a intensidade em uma direção oposta. No isocentro magnético, o campo magnético local será sempre equivalente a B0. Então, peraí, vamos com calma. Primeira coisa aqui que a gente vai relembrar, e a primeira coisa que eu acho que vai destacar, é que nós estamos falando disso aqui, ó. B0. Mais uma vez B0. E só relembrando que é B0, B0 é justamente o meu campo magnético. Toda vez que me referir nesse material, desde as primeiras aulas a B0, eu estou me referindo exatamente ao meu campo magnético que tem dentro do magneto. Então, é aquela velha coisinha que nós já vimos anteriormente. Qual a função do magneto? A função do magneto é gerar o campo magnético. Para que eu quero esse campo magnético? Para alinhar meus átomos de hidrogênio e deixá-los em estado de precessão. Beleza. Então, os campos gradientes também vão fazer com que esse meu campo magnético, ou seja, que o meu B0, ele seja planificado. Dessa forma, como nós vimos na aula passada, eu vou poder fazer cortes sagitais, cortes coronais, cortes axiais e até oblíquos, porque meu campo gradiente vai pegar o meu B0 e vai planificar. Em vez de meu B0 correr assim, ele vai correr assim. Então, isso vai fazer com que eu gere imagens em diversos planos. Mas aí tem um probleminha, que é o seguinte, quando no começo lá das aulas eu expliquei para vocês que qual era a função do magneto, então a frase básica, a frase batidazinha, a frase batata que todo mundo escreve em prova e decora para escrever na prova, é assim que a função do magneto é gerar um campo magnético estável. Então a palavra adequada é estável. Por que estável? Estabilidade é equilíbrio. Se eu estou falando de estabilidade, eu estou falando de algo reto, algo que não oscila. Então, comparando isso no mundo real, o mar não é estável, já uma lagoa em um dia calmo é muito estável, a água vai estar sempre retinha. Mas aí vem um probleminha. Por que eu quero essa estabilidade? Porque é através dessa estabilidade, de um campo magnético estável, um campo magnético reto, que eu consigo justamente alternar seus planos, ou seja, eu posso planificar, e eu tenho um controle suficiente sobre esse campo magnético para precessionar meus átomos de hidrogênio do jeito que eu quero.
Então, para que eu consiga fazer tudo isso, olha, para que eu consiga influenciar meus átomos de hidrogênio adequadamente, para que eu consiga colocar meus átomos de hidrogênio em estado de precessão adequadamente, para que eu consiga modificar o plano, certo? Que eu consiga planificar o meu campo magnético, eu preciso que essa porção do plano magnético seja estável. E aí vem a questão de isocentro. ISO, para quem lembra de ISO é equilíbrio, ISO é igual, entendeu? É estabilidade. Então, se eu for traduzir isso aqui um pé da letra, eu estaria traduzindo mais ou menos como um centro de equilíbrio, centro de igualdade. E por que isso? Porque, assim, quando se estuda um pouquinho de física, e não é necessário estudar física, mas acredito que todo mundo já ouviu falar em ondas magnéticas, né? Estamos falando de... O que isso foi isso? A minha gata ali enchendo o saco. Vou jogar uma sandália em você, se não sair daí. Então, se vocês ouvirem som de gato miando, é porque aqui em casa tem 2 gatos, ok? Então, às vezes, me aperreiam. Então, o que acontece? Para que eu consiga fazer com que meus planos fiquem... Para que eu consiga manipular meu campo magnético, consiga trabalhar com meu campo magnético, eu preciso de uma palavra chamada estabilidade. E retomando o assunto, que ela é a minha gata ali. Gata chata. Vou jogar meu copo nela, não acho ruim. Mas, para que eu consiga trabalhar ele, eu preciso da estabilidade dele. O problema é que o campo magnético, o deslocamento magnético, ele não é estável. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar de uma coisa chamada ondas magnéticas, porque todo deslocamento em campo magnético é feito em ondas, ou seja, eles estão oscilando, eles sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Justamente por ser chamado ondas magnéticas. Então, se eu tenho uma onda magnética subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, eu não tenho justamente a estabilidade, porque a onda vai estar mais alta, ela vai estar mais baixa, ela vai variar. Mais energia, menos energia, mais energia, menos energia. E isso, na verdade, não é adequado para gerar um campo magnético estável para que a gente possa trabalhar na ressonância. Então, o que acontece? Ao longo do magneto, eu acho que vocês lembram lá da imagem do magneto, vamos aproveitar, pronto. Ao longo disso aqui, ao longo do magneto, tá vendo aqui? O paciente está deitado dentro do magneto. Ao longo dentro de onde o paciente está deitado, vai correr aqui, as ondas magnéticas vão ficar subindo e descendo, vão ficar variando de estabilidade, não vão ficar variando de energia, não vão ter estabilidade suficiente para gerar imagem. Mas no isocentro, vai haver uma estabilidade suficiente para obter todas as minhas imagens. Então, como é que eu faço isso? O isocentro, se eu for traduzir assim ao pé da letra, se vocês quiserem até anotar para fins de estudo futuramente, o isocentro é o local dentro do magneto onde a estabilidade será suficiente para gerar as imagens de ressonância magnética. Então, o que significa isso? Significa que o isocentro tem de ser respeitado de forma primordial com relação ao posicionamento do exame. E aí vem a questão de posicionamento. Assim, uma pessoa que me ensinou a trabalhar com ressonância e tomografia, muito tempo atrás, me deu uma frase que eu acho fantástica. Diz assim, todo exame começa já no posicionamento. E eu sei que, assim, na maioria dos serviços de radiologia, não somos nós, operadores de ressonância, que posicionamos os pacientes. Nós ficamos com a boninha sentadinha lá na cadeira, fazendo, fotografando, cuidando de nossas responsabilidades, enquanto o setor de enfermagem é que geralmente posiciona. Mas vocês têm de saber o que é posicionar um paciente, porque muitas vezes a enfermeira não vai estar presente. A enfermeira pode ter ido almoçar, a enfermeira pode ter ido fazer alguma emergência, tá sozinha no setor e está posicionando um outro exame. Então você vai ter que levantar sua bundinha da cadeira e posicionar o paciente lá. E o que é respeitar esse isocentro? É que é o seguinte, por exemplo, se eu for realizar um exame da minha mão, a estrutura da minha mão ela é relativamente pequena, eu vou ter que obter, para ter uma boa imagem dessa minha mão, do exame da minha mão, eu vou ter de ter um aproveitamento máximo possível da quantidade de átomos de hidrogênio que minha mão possui. Lembre-se, estamos falando de um campo magnético que vai influenciar meus átomos de hidrogênio. Então está aqui a minha mão. Então, para que meus átomos de hidrogênio sejam influenciados de forma adequada, eu obtenha a quantidade máxima de átomos de hidrogênio, eu tenho que colocar minha mão exatamente dentro do isocentro do equipamento.
Um detalhe interessante sobre o isocentro é que o isocentro ele não é permanente dentro do magneto. Ele varia de acordo com o exame. Então, se o exame é de crânio, você vai botar o paciente com a cabeça dentro da bobina, vai posicionar o paciente lá deitadinho, vai fechar a bobina e quando você zerar a máquina vai justamente levar o crânio do paciente, que é a área a ser estudada, para o isocentro do magneto. Se for a minha mão, quando eu posicionar o paciente assim, deitadinho assim, na posição meio Superman, você vai colocar a minha mão dentro das bobinas, a bobina flexível de mão, e quando você zerar a máquina, você vai colocar lá e a máquina vai inserir o paciente dentro do magneto e a minha mão vai justamente para o isocentro, ou seja, para que eu obtenha uma influência ideal dos meus átomos de hidrogênio, a minha área estudada tem de estar posicionada exatamente no isocentro daquele exame. Isso é importante pra caramba, porque se, por exemplo, deixa eu dar um retornozinho para quem nunca viu isso, ressonância ainda, o que é zerar? Zerar é o seguinte, nas máquinas de raio-x, vocês já estudaram no TRC, nós temos nosso eixo do raio central, né? Lembra do raio central? O eixo horizontal e o eixo transverso do raio central. Ele fica lá, por exemplo, se você vai posicionar um tórax, você vai colocar o raio central ao nível de T7. Se você vai posicionar, por exemplo, uma mão, você vai posicionar o meu raio central exatamente no meio da estrutura, para poder colimar. Em tomografia e ressonância, nós temos também a mesma coisa, nós também temos um laser de posicionamento. Então, o que acontece? No momento que você deita o paciente na máquina, você posiciona o paciente na máquina, e um exame é de crânio, por exemplo, o exame é de crânio, eu deitei lá o paciente, coloquei o paciente com a cabeça na bobina, eu vou alinhar o meu feixezinho laser que tem na máquina, justamente acompanhando aqui a linha interpupilar, tendo aquele tradicional cuidado de não deixar os olhos, o paciente de olho aberto, para que o laser é um classe 5, chega a queimar. Então, para não deixar os olhos do paciente abertos e queimar a retina do paciente. Então, você pede ao paciente para fechar os olhos, você vai posicionar o eixo transverso em cima da linha interpupilar e o eixo também associado à linha médio sagital, como nós fazemos em um exame de paciente em decúbito no raio-x. É a mesma coisa. Então, no momento em que eu colocar lá o laserzinho de posicionamento na área a ser estudada, eu vou apertar um botão na máquina, que é o botão de zerar. Quando eu aperto aquele botão, eu estou informando ao computador do magneto que o paciente está posicionado na forma adequada para o exame. É aquilo ali que eu quero ver. Então, no momento em que eu zero, você zerou, a máquina vai deslocar a mesa com o paciente inteiro e vai levar a área de estudo, nesse caso, um crânio, para o isocentro, ou seja, para o campo, para o ponto de estabilidade maior do campo magnético dentro do magneto para aquele exame. Por que isso é importante para caramba? Porque assim, nós vamos estudar aqui um pouquinho mais para frente uma coisa chamada relação sinal-ruído. E a relação sinal-ruído fala justamente sobre a quantidade de átomos de hidrogênio que nós estamos influenciando com o campo magnético. E essa quantidade é vital. Quanto maior a quantidade de átomos de hidrogênio, maior será a qualidade de imagem, mais perfeito e detalhado será meu exame. Então, para que eu obtenha uma relação sinal-ruído alta, o primeiro fator é o posicionamento. E para que eu entenda a importância do posicionamento, para que eu entenda o quanto é importante esse posicionamento, o primeiro fator que eu tenho que entender é o isocentro. Então, está aqui o isocentro. Então, o que na verdade é o isocentro? Nós podemos ver aqui esse esquemazinho, olha, temos aqui o equipamento, está aqui um Tesla, certo? Ou seja, o valor do meu B0, o valor do meu campo magnético é de um Tesla. Nós vamos observar aqui, ao longo do magneto, no sentido sul, então nós temos um ganho, entendeu? Do campo gradiente, um ganho de energia, e abaixo nós temos uma diminuição. Então, eu preciso que esse meu campo seja estável, nem tão alto, nem tão baixo, que não haja oscilação no meu campo magnético. E lembrando também que o isocentro, o magneto, a extensão do tubo do magneto, ele é muito grande, ele comporta um paciente alto, um paciente de 1,80 m a 2 metros, dependendo do equipamento, mas o isocentro ele não acompanha aquela extensão do tubo, não. O isocentro ele é pequeno, dependendo do equipamento, cerca de 30, 40 centímetros só. Então, eu tenho de respeitar sempre esse limite do isocentro. Se por um acaso, o que pode acontecer? Se por um acaso o exame que eu vou realizar seja da minha mão, e eu posiciono lá o paciente de mão, e em vez de colocar
a minha linha, o meu laser marcador aqui no local correto da mão, que é para se estudar da mão, eu coloco aqui no punho. Eu sei, ninguém vai fazer essa estupidez, eu acho. Eu coloco aqui no punho, que todo mundo sabe, vem a velha questão que eu falo sempre, que eu vou voltar a falar. Conhecimento de anatomia. Não adianta você fazer um exame desse e chegar lá, ressonância magnética do primeiro quilodátilo, suspeita de tumor, bababá. Aí você vai lá e posiciona aqui, ó. Ou você orienta de forma inadequada a enfermeira para posicionar aqui no punho. Então, no momento que você zerar, a máquina vai inserir a mão, não só a mão, a máquina vai inserir o paciente inteiro com a mão lá dentro do magneto, só que o meu campo magnético, o zerado, o isocentro, vai ficar aqui, ó, no punho. Ou seja, essa estrutura aqui vai ter uma influência adequada dos meus átomos de hidrogênio, já a minha mão não. Então, no momento em que eu começar a fazer, começar a planificar, começar a fazer sequências, T1 sagital daquele dedo, ou T2 axial daquele dedo, ou estira aquele dedo, que eu estou lá planificando, a máquina não vai encontrar estabilidade suficiente. Ou seja, em vez do campozinho magnético ficar correto e retinho, ele vai sofrer oscilações. Essas oscilações que ele vai sofrer, porque não está no isocentro, vão influenciar a quantidade de átomos de hidrogênio, vão influenciar a minha percepção, em vez de girar e angular na velocidade adequada, no ângulo correto, os meus átomos de hidrogênio não vão estar girando, então vai estragar todo aquele processo que a gente aprendeu desde o comecinho, do equilíbrio do átomo, do pulso de radiofrequência, da perda da influência do B0, tudo isso vai ser alterado. Então o isocentro é extremamente importante. É extremamente importante você saber o que é o isocentro, é extremamente importante saber qual a importância de um bom posicionamento. É interessante também observar o seguinte, que lá na máquina não diz não onde é o isocentro, não. O isocentro ele varia. O isocentro ele vai de um canto a outro, vai depender do posicionamento, vai depender do tipo de exame, do tipo de programação de exame, que tudo isso já vem voltado no equipamento. Então não adianta você estar querendo lá olhar lá dentro do magneto. Eu tive um estagiário, foi estagiar conosco, e a gente tocou muito nessa questão de posicionamento, porque quando ele começou a fazer os exames, era interessante, ele sabia fazer o exame na parte do computador, de sentar a bunda na cadeira e fazer o exame lá, mas ele não entendia nada de posicionar. E ainda chegou para mim e para o meu colega lá, alegando que porque lá onde eu trabalhava eram os enfermeiros. Caramba, você tem que saber de tudo. Você tem que estar por dentro de todo o procedimento lá, desde a parte de anamnese, que é conversar com o paciente ou o paciente, saber pela qual o paciente está fazendo o exame, saber que tipo de exame adequado é aquele, saber que protocolo é adequado e também o posicionamento do paciente. Você tem que estar a par de tudo, até porque no momento que você senta a bundinha na cadeira lá para fazer o exame, você senta lá, você assume seu plantão às 7 horas da manhã, você é responsável por tudo que aconteça lá. Não interessa se a enfermeira posicionou o paciente errado. Se a enfermeira posicionou o paciente errado, isso vai ter consequências com a imagem, com a qualidade de imagem do exame que você vai fazer, vai ter consequências com relação à relação sinal-ruído. Nós vamos falar muito de relação sinal-ruído mais para frente, muito em breve, talvez em 2, 3 horas, vamos conversar sobre relação sinal-ruído. Então, o posicionamento é muito importante porque o isocentro tem que ser respeitado. O campo magnético tem que ser respeitado. Eu preciso de campo magnético para gerar uma imagem de qualidade. Então, se eu não tiver essas imagens de qualidade, não tenho como obter uma influência maior de átomos de hidrogênio, não tenho como obter uma precessão maior dos átomos de hidrogênio e, por consequência, o resultado do meu exame vai ser uma porcaria. Isso vai ter... Imagina você chegando para o médico lá, o médico chega para você e fala, pô, tu sabe fazer o exame? Sei fazer esse exame. Já fiz esse exame 1000 vezes. E quando você for mostrar o resultado lá, ou quando você já liberou o paciente já foi para casa, o paciente já tá em hospital, o paciente já tá em um procedimento, já saiu de lá da clínica, do serviço, e o médico vai laudar o teu exame tá uma porcaria, sem qualidade, mal posicionado, com o nível de sinal muito baixo, o sinal vai estar mais fora do que dentro com relação às imagens, a influência do átomo de hidrogênio, isso tudo vai sobrar para você. Isso tudo vai acarretar para você, vai sobrar, vai ter consequências e isso vai prejudicar você como profissional. Então, eu acho que assim, isocentro é uma coisa muito importante mesmo que a gente tem que levar em consideração, que é a relação ao posicionamento, e não só isso, deixar em cargo isso da enfermagem. No momento que você ensina a ser enfermeira, ensina direitinho, ela já entende aquilo ali, já sabe como é que funciona, já sabe como é que se trata, aí tudo bem, a gente ganha um grau de confiança dela e deixa ela começar a posicionar. Mas certos exames mesmo, mais delicados, tipo a TM, que a estrutura é muito pequena, articulação temporomandibular, órbita,
ouvido, eu mesmo prefiro posicionar, porque aí eu já me torno responsável do exame desde o começo. Então, beleza, eu acredito que deu para explicar um pouquinho. É aquela velha máxima que eu já falei a vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. E aí eu vou tirar as dúvidas de vocês. Por favor, só deixem claro que vocês são alunos de outra instituição e que a matéria é ressonância magnética, porque agora, nesse momento de pandemia, felizmente ou infelizmente, eu estou dando aula a várias turmas, e para não misturar um pouquinho as ideias, a gente ficar sem entender direito o que vocês estão em dúvida e eu sem saber explicar a vocês para tirar dúvida. Beleza? Eu acho que ainda falta mais uma aula para essa semana. Eu acredito que vamos falar aqui de espaço K. Exato, vamos falar sobre espaço K na próxima aula e a gente explica tudo direitinho. Beleza? Espero ter sido aí adequado. Até daqui a pouco. Se eu conseguir, né, cara? Ó, toda vez ficar apanhando desse negócio, velho. Já vi que sou professor das antigas mesmo.